vocês estão aqui, coisa maravilhosa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um Café com Pão Nosso. A gente vai fazer uma leitura aqui rapidinho, tá? Do livro Minutos de Sabedoria, a mensagem 263, para a gente poder fazer uma prece e entrar em sintonia e harmonia com o trabalho de hoje. Nós que estamos aqui presentes e aqueles que estão também em nossos lares nos acompanhando aí pelo Instagram, tá bom? Hoje é um dia muito especial, porque a gente também tem hoje a conclusão da campanha da caridade, que nós realizamos o mês de julho inteiro, e hoje a gente termina esse trabalho com vocês, com as mães, né, os pais, as famílias, que fazem parte aqui das nossas ações sociais. Muito obrigada por estarem aqui. Sem vocês esse trabalho não aconteceria, então muito obrigada. Mensagem 263, Minutos de Sabedoria, Torres Pastorino. Então vamos lá. Onde quer que encontre uma criança, derrame sobre ela todo o seu carinho. Estenda-lhe a mão para ajudá-la a crescer. Em cada criança existe um dia novo que surge para a felicidade do mundo. Em casa, na escola, no jardim, num hospital, jamais olhe com indiferença para uma criança. Facilite ao máximo a estrada que ela vai percorrer e semeie flores no caminho que ela palmear. Então, com essa mensagem, vou convidar vocês todos, os que estão aqui, os que estão em casa, se desejarem, fechar os olhos, se conectar com Deus, que é a razão da nossa existência, Criador de todas as criaturas, Pai de todos nós, para que nós possamos louvar a Deus pela vida, por termos acordado hoje com a oportunidade de fazer da nossa vida algo melhor e diferente do que temos feito. Louvar a Deus pela existência, por podermos caminhar, ver, ouvir, falar, tocar as coisas, por termos nossos familiares, apesar das dificuldades ao nosso redor, e agradecer. Agradecer pela existência, pela oportunidade do aprendizado diante das dificuldades, sem nos revoltar. E pedir a Deus que nos possibilite os meios que precisamos para termos uma vida pacífica, uma vida melhor, uma vida mais justa e mais ligada ao seu coração, que é amoroso e bondoso. Que esse Deus que faz iluminar o dia através do sol e enfeita as noites com cintiladas estrelas, que Ele também ilumine a nossa vida e nos permita brilhar segundo a luz que já carregamos para todos aqueles que estão ao nosso redor, a fim de que sejamos sempre luz, amor e paz onde estejamos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, olha só que coisa boa, vai ser um domingo fazendo prece, se conectando ao Criador de todas as criaturas, né? Que oração é se ligar a Deus, não é repetir frases mecanicamente. É o Wi-Fi mais poderoso, a internet mais poderosa que a gente tem com Deus é a oração. Tá difícil? Prece. Tá feliz? Prece. Tá zangado? Faz uma prece. Tudo a prece melhora. Hoje a gente vai estudar no livro Pão Nosso, capítulo 64, né? Esse livrinho aqui do Chico Xavier, que foi ditado pelo Emmanuel. O capítulo 64 traz como pretexto uma passagem que está na primeira carta de Pedro, porque dentro do Evangelho tem duas pessoas que escreveram cartas. Uma foi Paulo, escreveu cartas aos Coríntios, cartas aos Tessalonicenses, cartas aos Colonicenses, aos Hebreus. Paulo escreveu inúmeras cartas e Pedro também escreveu as suas epístolas.
Essas cartas, em alguns evangelhos, são chamadas também de livros, mas aqui a gente vai se referir a ela como a primeira epístola de Pedro. E ele escreve essa carta, ele dirige essa carta aos cristãos da Ásia Menor. Então, a gente vai hoje estudar um trechinho, um versículo do capítulo 3, versículo 17 da primeira carta de Pedro. O título desse texto de hoje é Melhor Sofrer o Bem. Meu Deus, como assim, Adriana? Melhor sofrer o bem. Já entendi que é melhor sofrer o bem. Essa carta, nessa especialmente, Pedro fala sobre as nossas provações, sobre as nossas dificuldades. E ele ensina que é necessário perseverança diante das dificuldades. Perseverar significa: eu vou passar por esse dia, eu vou vencer mais esse dia, eu vou passar por mais essa dificuldade, como tantas outras que eu já atravessei. Então, perseverança significa isso. Então, ele ensina nessa carta aos cristãos perseverança diante daqueles dias que são muito difíceis, daqueles dias que a gente acha que não vai suportar. E aí, quando a gente suporta mais um pouquinho, que o dia passa, aí a gente pensa: meu Deus, como eu fui forte, como foi que eu venci tudo isso? Porque tem dias que a gente olha para a vida da gente e pensa assim: como é que eu vou atravessar esse dia? Como é que eu vou viver desse jeito? E aí, quando a gente olha, passou e a gente conseguiu vencer. Muitas vezes a gente nem sabe como. Então, o texto começa assim: para amealhar, aliás, o texto de Pedro diz assim: porque é melhor que padeçais, ou seja, é melhor que a gente sofra fazendo o bem, se essa é a vontade de Deus, do que fazendo o mal. Isso é o trechinho de Pedro. Está lá, carta de Pedro, primeira carta, capítulo 3, versículo 17. É melhor sofrer fazendo o bem, se essa é a vontade de Deus, do que fazendo o mal. Por quê? Porque se você sofre calúnia, perseguição, se você é apedrejado, se você sofre injustiça, se você está passando por momentos muito difíceis e ainda assim você persevera fazendo o bem, tudo que você sofreu se converte em aprendizado, em benefício para você. Mas se a gente passa pelo processo do sofrimento, é caluniado, é injustiçado, é perseguido, passa pela dificuldade, a gente se revolta e odeia, e se magoa, e se vinga, todo o benefício que a gente iria ganhar passando por esse processo se perde. Na realidade, a gente acaba se endividando mais ainda. Por isso que tem uma passagem no Evangelho que Jesus diz assim: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Porque quando a gente ora pelas pessoas que nos perseguem, que nos caluniam, falam mal da gente, seja o que for, quando a gente ora por essas pessoas, aquele mal não nos atinge, aquele mal não nos alcança, e a gente ainda tem o benefício de transformar aquele mal em um benefício para nós mesmos. Aí é como se a gente ganhasse um bônus com Deus, A gente ganha um bônus com Ele. Nós somos agraciados porque suportamos aquilo com coragem. Então, Pedro aconselha: melhor é que sofra fazendo o bem, se essa é a vontade de Deus, do que fazendo o mal. Aí o Emmanuel comenta dizendo assim: para amealhar recursos financeiros, ou seja, para juntar dinheiro, juntar recursos financeiros, que será compelido a abandonar precipitadamente, que todos nós, por mais dinheiro que a gente junte, por mais rico que a gente seja, vai chegar uma hora, um momento, que nós vamos ter que deixar tudo aqui. Caixão não tem gaveta. Caixão não, bom dia, caixão não tem gaveta. Então chega uma hora. Aí a senhora vai ficar bem na frente do bebedouro, quando você passar não vai conseguir beber, Pronto, aí agora você ajeitou, olha, tá ótimo. Então
Então, quando a gente pensa assim, na pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais milionária do mundo, chega uma hora que ela vai ter que abandonar tudo aqui. Porque caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada no caixão o dinheiro. Aí, normalmente, o que acontece com alguém que junta muito dinheiro e que precipitadamente vai embora, porque a morte não manda aviso, às vezes a gente está no processo de adoecimento e acha assim, fulano não aguenta mais nem um mês. E a pessoa vive anos naquele processo de adoecimento. Passa anos naquele processo de purgação e de adoecimento. Então, alguém às vezes que está saudávelzinho dentro de casa, dorme e no outro dia acorda durinho na cama. Quer dizer, não acorda, né? Está lá, durinho em cima da cama. Então, a gente não sabe o dia que a gente vai embora, mas uma coisa que a gente tem certeza é, tudo que a gente junta aqui, tudo fica. Você não leva nada. O caixão tem gaveta, quando você vai enterrado, não vai o caixão na frente, a mudança atrás. A gente nunca viu um cortejo com o caixão na frente e a mudança com as coisas da pessoa atrás. Não existe. Fica tudo. Fica absolutamente tudo. Então ele diz, se a gente começa a compreender isso, que tudo que a gente junta aqui de material tem que abandonar, nós também precisamos compreender. Vou fazer com vocês igual meus alunos. A gente precisa compreender que nós muitas vezes adquirimos muitas doenças, deploráveis doenças, que vão nos matando de dentro para fora e que provocam muitas vezes a morte indesejável, porque nós nos dedicamos exageradamente a coisas que vão nos matando pouco a pouco, porque a gente acha que só vive uma vez, que tem que curtir a vida o máximo que puder, que eu tenho que usufruir tudo que eu tenho direito, e que se eu não tiver os prazeres que a vida proporciona, eu estou infeliz. Quantas pessoas destroem a própria saúde porque acham que felicidade é o bar todo final de semana, que é beber todo final de semana. Aí chega uma determinada idade, começa a descobrir que está com cirrose, com problema de diabetes, que está com problema nos ossos, porque o álcool não destrói só o fígado não, viu gente? O álcool destrói o fígado, destrói os ossos, destrói os rins, destrói o pâncreas, e tudo isso aí vai provocando doença. Destrói os neurônios no cérebro, e aí a gente termina a vida da gente com Alzheimer, com Parkinson, com doenças que são silenciosas e que vão devagarinho. Com 20 anos a gente não percebe, com 30 anos a gente não percebe, quando chega nos 40 a gente já começa a perceber, chega nos 50 elas começam a gritar, chega nos 60 a gente já está num estado que está tomando remédio para tudo. Quando chega ali por volta dos 70 anos, está muito adoecido. Quantas pessoas vão desenvolvendo doenças silenciosamente? Por quê? Porque do jeito que a gente abandona tudo que a gente junta, casa, transporte, roupa, dinheiro, fica tudo aí, o corpo também fica. Só que até ele ficar, se nós não cuidarmos da nossa caminhada, a gente vai sofrer muito até se libertar desse corpo, porque o corpo adoece. Então ele está dizendo aqui que nós somos muitas vezes convidados na hora da morte a abandonar tudo que construímos, e a gente se apega a tudo no mundo. Como é que a gente fala das nossas coisas? É assim: minha casa, minha bicicleta, meu carro, minha roupa, meu filho, meu marido, minha mulher, é tudo no possessivo. A gente se apega demais, porque poderia dizer assim, é a casa que eu moro, é a minha família, né? Ou então são meus parentes, são meus familiares. A gente usa logo a primeira possessiva, é o meu marido, meu companheiro, minha mulher, meu filho, é tudo no possessivo. A gente se apega a tudo. Se apega tanto que você empresta uma vasilha de manteiga para a vizinha com feijão, daqui a pouco você vai, ei, cadê minha vasilha que me devolveu? E é uma latinha de manteiga, minha gente. Estou dizendo que isso acontece
acontece aqui, né? Deve acontecer lá em Teresina, mas... Então ele diz, olha, muitas vezes a gente se mata para ter as coisas, né? Para ter prazer, para ter mais, e acaba desenvolvendo doenças que vão nos matando pouco a pouco. Aí ele diz assim, comprando, ele diz que a gente trabalha, só até se matar de trabalhar, para ter mais dinheiro, para ter mais coisas, para ter mais bens, né? Para bater no peito e dizer, eu posso, eu tenho, né? Porque a nossa vaidade ainda tem muito disso. Ele diz, a gente se mata, vai se matando pouco a pouco, comprando sensações efêmeras para o corpo da carne. Por quê? Por que são sensações efêmeras que a gente vai comprando? Porque tudo que a gente busca adquirir aqui na matéria, tudo que a gente busca adquirir na matéria, especialmente que a gente busca adquirir em excesso, porque tem coisas que a gente precisa, né? Precisa de um lar, a gente precisa de comida, precisa de roupa, precisa do medicamento, a gente precisa de muitas coisas para poder viver, né? O mínimo necessário, mas a gente precisa. Agora, tem muitos de nós que falta se matar para ter o supérfluo, para ter o excesso. Como ele diz aqui, para comprar sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente essas sensações trazem males perigosos que nos acompanham até os últimos dias do veículo material em que nos movimentamos na Terra. Quando de nós vivemos na ansiedade, no desespero, na aflição, na agonia, para ganhar mais dinheiro, para ter mais coisas, para ter mais, porque a gente construiu uma ideia na matéria muito enganosa de que quanto mais eu tenho, mais eu preciso, e quanto mais eu preciso, mais eu crio necessidades para mim, mais eu me sacrifico por essas necessidades. Então muita gente não dorme direito, nem se alimenta direito, nem cuida do corpo direito, nem cuida da saúde direito, porque o único objetivo é ganhar mais, ter mais, para poder curtir mais, para poder viver mais, para poder ter mais roupa, ter mais calçado, ter mais carro, ter mais dinheiro no banco, para ter mais coisas. E aí ele diz que isso é muito perigoso, porque isso vai destruindo o veículo físico. Quantas pessoas não conseguem dormir à noite preocupadas se vão ser roubados, se vão ser assaltados, se vai ser sequestrado, se vai entrar no comércio, se vai entrar na loja, se vai entrar no banco e roubar e assaltar. Quantas pessoas vivem apegadas a essas coisas, e ele diz, e adoecem, encolerizando-se muitas vezes por insignificantes lições do caminho, envenenam órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios da vida física. E muitos de nós, por qualquer bagatela, qualquer coisa, qualquer coisinha, é uma xícara que alguém quebra dentro de casa, um copo que o menino quebrou por acidente, uma roupa que a pessoa foi passar e queimou, se coleriza. Cólera, gente, é diferente de raiva. Raiva é uma emoção natural. Se alguém lhe tratar mal, lhe fizer um mal, é natural que você fique com raiva. É natural. Raiva é um sentimento natural, é uma emoção natural. Outra coisa é cólera. Cólera é quando você tem aquela raiva que você quebra as coisas, você bate porta, você xinga, você maltrata a outra pessoa, você quer esmurrar a outra pessoa, você quer esganar a outra pessoa. Isso é cólera. E a cólera é um veneno que você toma achando que vai matar o outro. Porque a cólera, ela altera aos seus batimentos cardíacos. Você pode infartar numa crise de cólera. Ela altera a sua pressão arterial. Se ela subir muito, você pode ter um derrame. A cólera adoece seu fígado, você pode ter pedra na vesícula e depois ter que tirar. Porque geralmente as pessoas, raríssimas exceções, se não for orgânica, muitas pessoas têm pedra na vesícula por causa da cólera e depois tem que tirar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente sente raiva, sente ódio das pessoas por causa das coisas do mundo material. Isso é muito perigoso, porque como ele diz aqui, nos envenena.
vai nos envenenando e vai desequilibrando a nossa vida física. As pessoas muito duras, muito enrijecidas, né, que guardam muita mágoa, guardam muito rancor, geralmente desenvolvem um problema muito sério nos ossos. Vai ficando com a idade, vai começando a desenvolver uma série de problemas que vão enrijecendo a estrutura muscular, e aí às vezes aparece uma fibromialgia, aparecem algumas doenças que vão enrijecendo a pessoa. Aí, mas é porque acho que minha mãe tinha isso, minha avó. Aí se você for olhar, todas elas tinham o mesmo comportamento. Aí você tem que quebrar esse ciclo. Porque a doença não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Vocês lembram da passagem de Jesus que diz assim: não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem. Não é o que entra pela boca. Então não é o que vem do lado de fora, é o que sai da boca, porque vem do coração. Então tudo que vem do nosso sentimento, tudo que é nosso sentimento pode nos dar saúde e pode nos adoecer. Então se você tem assim o hábito de ficar muito zangado, muito raivoso, de xingar dentro de casa, bater porta, quebrar as coisas, gritar, querer esmurrar a pessoa, comece a controlar isso. Por quê? Porque você está se adoecendo, você está tomando um veneno esperando que a outra pessoa morra. Porque a primeira pessoa que é atingida quando a gente tem uma crise de ira, uma crise de raiva, somos nós mesmos. O nosso coração pode infartar, o cérebro pode ter um derrame, um AVC, a gente pode ter um problema seríssimo no estômago ou no fígado. Então é para a gente se preservar. O outro está lhe aborrecendo muito, você acha que não vai aguentar, que vai explodir, sabe? Deixa ele falando sozinho, vai embora. Vai caminhar, vai dar uma volta, vai ouvir uma música, pega uma vassoura, vai varrer o quintal, entendeu? Ignora o outro, porque você é que vai adoecer. E se o outro está constantemente lhe provocando, ele é um doente. É uma pessoa doente, ela é digna de pena, de misericórdia, de piedade. Então comece a rezar por essa pessoa. A minha avó dizia que quando a gente encontrava uma pessoa assim, na hora que ela dava as costas, a gente começava a rezar o Pai Deus Pai, que é para amansar a pessoa. Então começa a rezar para aquela pessoa, para que você possa ir se libertando do poder que ela tem sobre você. Porque quando uma pessoa é capaz de te deixar zangado, te irritar, te aborrecer, te deixar triste, te deixar furioso, você deu para ela um poder. Você deu para ela o poder. Ela sabe que ela tem o poder de te irritar. Aí ela usa. Então tira o poder da mão dela. Deixa ela fazer o que quiser. Nem que você esteja morrendo por dentro. Cara de paisagem. Só olha uma pessoa com cara de paisagem. E depois sai. Tu não vai dizer nada. E vai-se embora. Entendeu? Porque você está se poupando. Você não vai ter um derrame, você não vai ter um AVC, você não vai ter um infarto, você não vai ter Parkinson, você não vai ter Alzheimer, você vai ter paz e saúde. Mas é difícil, Adriana. Mas se eu não começar hoje, eu não vou conseguir fazer nunca. Eu vou ser sempre aquela pessoa pipoca. Na hora que o negócio esquenta, eu explodo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Ele diz assim: muitas vezes o que é que nós fazemos? Nos encolerizamos por pequenas lições do caminho, envenenando o nosso corpo. Outras vezes, recheamos o estômago em certas ocasiões, estabelecendo a viciação de aparelhos importantes na instrumentalização fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Quantas vezes a gente adoece porque a gente come desesperadamente, come mais do que precisa. Só me lembro da história do meu pai, que ele viajou para São Raimundo com o pessoal que trabalhava com ele. Na época eles trabalhavam lá na Serra da Capivara, nas escavações da Serra da Capivara. Chegaram no interior, já no final do dia, pediram para a moça fazer, o rapaz o encarregado da equipe foi pedir para uma senhora fazer um almoço. E aí ele pediu para fazer uma galinha e mais lá uma outra carne para eram 5 trabalhadores, 5 trabalhadores almoçarem. E os trabalhadores foram conhecer a serra, entraram na serra, foram ver a serra e tudo mais. E esse rapaz ficou lá.
quando meu pai voltou com os trabalhadores, chegou lá e estava deitado numa rede. Aí meu pai perguntou: rapaz, tu não vai almoçar não? Aí ele disse: não, eu já comi, é o almoço que está aí de vocês. E ele deitado na rede, eles almoçaram ali, a comida normal. E ele deitado na rede, meu pai falou: o que é que tu tem? Rapaz, eu estou passando mal demais. Ele disse: o que foi que aconteceu? Tu não comeu a mesma comida que a gente? Não, eu comi 2 galinhas sozinho, com arroz, misturado com arroz. Meu Deus do céu, tu é doido. Tu quer um chá? Aí ele foi atrás da mulherzinha, da senhorinha, pediu para fazer um chá. Quando a mulher chegou lá com o chá, pegou para ele, disse: está aqui, seu fulaninho, o chá. Ele deu um biscoito. Daqui a pessoa está morrendo de tomar um chá e está perto do biscoito. Minha gente do céu. Então morre pela boca igual peixe. Come que falta vomitar, a comida fica bem aqui. E adoece a gente. Ó, se você pegar um balão e começar a encher, se você encher, chegou a hora que faz o quê? Puf, ele espoca, não é? O estômago é um balão. O estômago é um balão. Quanto mais a gente come, mais ele estica. Então, a gente habitua o nosso estômago muitas vezes a comer de maneira excessiva. Come demais. Aí come bebendo água, aí come bebendo água, aí bebe água e come, aí o estômago vai esticando. Aí daqui a pouco a gente começa dor de estômago, azia, refluxo. Aquele refluxo ali é um recado do estômago dizendo que ele não aguenta mais determinado tipo de alimento. Então a gente tem que observar. Por quê? Ele diz aqui: a gente se envenena na mesa, se vicia em comida. Tem gente que passa o dia inteiro mastigando. Quando não tem nada para mastigar, pega um punhado de farinha, bota na boca e fica mastigando, né? Porque se viciou na comida. O alimento, ele serve como um medicamento. Ele é para o nosso corpo uma substância necessária para a manutenção. Aí às vezes a gente vicia o nosso corpo. No dia que não tem carne para comer, fica doente, porque o corpo está acostumado com carne, né? Só come se for com carne. Não tem o hábito de comer verdura, de comer legume, porque viciou o corpo a comer só carne, arroz, feijão, ou carne e arroz, né? Às vezes aquela fritura feita no óleo. Tudo isso a gente vai viciando. Até um cachorro, se você acostumar ele a comer só ração, ele vai comer só ração. Mas se você botar comida para ele todo dia, ele não vai querer ração, porque o paladar se acostuma. Então a gente vai viciando o nosso corpo e prejudicando muitas vezes o estômago, os rins, né? Aí começa a comer muita fritura, daqui a pouco está com o colesterolzão lá em cima. Comer muito doce, o café não é café com açúcar, é açúcar com café. Aí daqui a pouco a diabetes lá em cima. Não toma um copinho de refrigerante, toma 1 litro. Se não tomar 1 litro de refrigerante, não fica feliz. Aí o açúcar, ó, lá em cima. Então a gente vai envenenando o nosso corpo, a gente vai adoecendo o nosso corpo pelo prazer da gula. Só pelo prazer da gula. Aí ele diz assim, ó: por que temer os percalços, né, da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Por que a gente tem tanto medo de enfrentar, né, os caminhos, os bons caminhos da vida, com as nossas dificuldades, enfrentar de maneira honesta os nossos desafios, enfrentar de maneira honesta os problemas que atravessam a nossa vida? Por que a gente tem tanta dificuldade de olhar para a nossa vida com toda a dificuldade e dizer: está difícil, mas eu não vou fazer o mal, eu vou fazer o bem. Eu não vou me aborrecer, eu não vou me chatear, eu vou agradecer a Deus essa dificuldade, porque eu sei que aqui tem alguma coisa importante para eu aprender. Vai aparecer uma solução. Por quê? Porque é mais fácil se revoltar, é mais fácil sentir raiva, é mais fácil ter ódio, né? Encosta para mim, por favor. É mais fácil a gente ficar zangado, é muito mais fácil, né, do que se controlar. É muito mais fácil. Então ele diz assim, ó: como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório
Do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento. Olha, o cansaço e o esgotamento, as incompreensões, os conflitos e os desgostos são naturais de quem está na luta pelo bem. Eu não conheço nenhuma pessoa boa que nunca tenha sofrido. A gente às vezes até diz assim, como é que os maus prosperam? Os que mentem, os que roubam, os que enganam, vivem tudo aí muito bem, obrigado, bem na aparência. Porque a gente não sabe da vida íntima e muito menos das companhias espirituais que essas criaturas têm. É só a aparência. E as pessoas que procuram viver de maneira honesta, que procuram trabalhar, fazer o bem, geralmente são as pessoas que mais sofrem. Por quê? Essa é a pergunta que ele faz. Por quê? Porque todos nós sabemos que a porta da perdição é larga. Olha, toda queda é fácil demais. Quando está tudo fácil na vida da gente, quando a gente está sem nenhum problema, quando a vida é só prazer, farra, festa, alegria, tudo sobrando, a gente está em queda, a gente está caindo. Tudo que é muito fácil, menino, uma queda, se alguém te joga no prédio para baixo, é fácil demais tu cair, é ligeiro demais. Toda queda é muito fácil. Quando as coisas na sua vida elas estão mais difíceis, tudo na sua vida precisa de muito trabalho, de muita perseverança, você passa por muita dificuldade, não se preocupe, você está construindo o caminho do bem, da honestidade. Você está construindo, trilhando o seu caminho na direção do bem. Por mais que você hoje olhe para a sua vida e pense assim, meu Deus, quando é que esse momento difícil vai passar? Aí quando você olhar para essa dificuldade, você diz assim, Senhor, me dê forças até esse momento difícil passar. Porque aí a gente vai construindo uma estrada mais luminosa. Aí o Emmanuel aconselha dizendo assim, gastemos as nossas melhores possibilidades, tudo que a gente tem de melhor, a gente precisa gastar a serviço do bem, a serviço daquilo que Jesus propôs para nós, fazer o bem a nós mesmos, ao próximo, para que a gente possa caminhar na direção de Deus. Quantas vezes alguém bate na porta da casa de vocês pedindo um prato de comida e às vezes só tem a comida daquele dia, você só tem o alimento daquele dia, você não tem nem como dividir com a outra pessoa. E aí você pode olhar para a pessoa e dizer assim, olha, não tenho comida, mas você quer uma água? E oferece um copo de água. Eu não tenho comida, mas eu tenho ali um pãozinho ou um biscoito que sobrou para o café da manhã, o senhor quer? Porque às vezes a gente realmente não tem comida em casa. Mas você também não tem nem a água, nem o biscoito, nem o café. Você pode dizer, olha, não tenho nada para lhe dar, mas eu espero que Deus lhe ajude, que você encontre alguém que possa ajudar você. Você faz uma prece por aquela pessoa. Porque assim a gente vai gastando as nossas possibilidades a serviço do bem. Vai trabalhando em nosso próprio benefício. E aí ele encerra o texto dizendo assim, a arma criminosa que se quebra, a arma criminosa que se quebra e a medida repugnante, consumada, provocam sempre maldição e sombra. Mas para o servo dilacerado no dever, para nós que cumprimos os nossos deveres, e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se um destino muito diferente. Todos nós que estamos cumprindo os nossos deveres, mesmo dilacerados, mesmo passando pelas dificuldades, mesmo atravessando dias difíceis, todos nós que estamos gastando óleo da nossa própria vida, que estamos gastando o óleo que estamos nessa lâmpada, dessa lamparina, todos nós que estamos gastando as forças da nossa vida, lutando todos os dias para ser uma pessoa de bem, para fazer o melhor que a gente pode, para nós todos se reserva destino muito diferente. E essa é a esperança que todos nós temos, de que os dias difíceis, eles serão transformados em bênçãos se nós decidirmos sofrer sem reclamar.
e agradecer a Deus até pelas dificuldades. Porque todos nós trazemos fraquezas humanas, mas todos nós trazemos dons celestiais. E aprendendo com as fraquezas humanas, nós iremos desenvolver esses dons celestiais que um dia nos possibilitarão uma vida melhor, uma vida de paz, uma vida de equilíbrio. Porque você pode morar na casa mais simples do mundo. Em 2002, tem 22 anos, eu fui conhecer Guaribas, no interior do Piauí, depois de Caracol do Piauí. Guaribas era um povoadinho bem pequenininho. O único prédio que tinha em Guaribas de tijolo era a escola, uma escola municipal bem pequenininha. Todas as casas eram de pau a pique, coberto de palha. Eu fui lá a trabalho e as pessoas, para beber água, elas iam buscar água numa cacimba dentro da Serra das Confusões, que dava mais ou menos uns 22 quilômetros para ir buscar água, porque não tinha água de jeito nenhum de Guaribas. E era uma água marrom, muito escura, e quando chegava em casa eles iam buscar no jumento, né, porque era dentro da serra. Quando eles iam, traziam a água, chegavam em casa, eles acendiam o fogo na lenha, botavam aquela água para ferver e depois coava a água naqueles panos, né, enormes, e coar a água para poder beber. E a água marcava. E eles quase não tinham o que comer. As crianças tudo com bucho grande, andando descalços. Os idosos passando por uma vida de muita dificuldade. E eu lembro que eu cheguei na casa de uma senhorinha, porque eu ia passar o dia na escola. Cheguei na casa de uma senhorinha, quando ela me deu, eu tinha deixado minha garrafa de água dentro do carro que tinha me levado da prefeitura, e eu falei para ela que eu estava com sede, e ela foi buscar uma água. Quando ela me deu um copo de água, eu pensei que era um suco de tamarindo. Vocês já tomaram suco de tamarindo, né? Daquela cor marrom. Aí ela disse para mim: minha filha, só tem água da cacimba. Você vai beber? Eu disse: vou, que eu estou com sede. E eu bebi aquela água. E eu sei que a marca é porque eu bebi da água. E eu tomei água e perguntei para ela: vocês bebem? A gente bebe, a gente come, a gente lava a roupa, tudo dessa água. Às vezes o carro-pipa passa aqui, vem, deixa, enche os tanques, mas é muito pouco. O instante acaba. Hoje em dia nós já tem cisterna, né? Tem tudo, já foi construído, mas naquela época. E aí eu lembro que eu sentei lá e aí eu ia esperar, porque eu tinha que ir à tarde para a escola, para conversar com os professores, quando ela disse que era ela que ia organizar o almoço da gente, era eu e mais 3. E aí ela começou a ajeitar o almoço, colocar o almoço e tudo na mesa. E aí eu disse para ela que eu não comia carne, que eu baixava qualquer coisa eu comeria, que eu tinha levado um lanche, que eu estava sem fome. Ela botou um baião, arroz misturado com feijão na mesa, um cheirinho de azeite de coco, né? Botou ali um cheiro verdezinho e ela trouxe uma panela com uma coisa cozida dentro, carne, uma coisa lá cozida. E aí, eu geralmente não sou muito chegada à carne, desde aquela época, então eu botei o baião, joguei um cheiro verde em cima e comi, e achei maravilhoso e estava satisfeita. Se eu tivesse comido um arroz com farinha, para mim também estava bom. E aí o pessoal foi comer e tudo, comer e tal, e quando foi lá por 1h da tarde, a gente foi para a escola, e os meninos falando que a comida estava deliciosa, não sei o que. Eu disse: o que foi aquilo que vocês comeram? Porque eu não entendi, era galinha, era porco, o que era aquilo? Aí a senhorinha atrás, que vinha com a gente nos acompanhando para a escola, disse: não, é macaco. Era um macaco que eles matavam, que hoje é proibido, né? Está no Ibama, era um macaco. Por quê? Porque não tinham o que comer. Eles iam caçar no mato, e aí eles não tinham o que oferecer. E foram no mato, mataram o pó do macaco e cozinharam o pó do macaco. Olha, esse menino, eram nós 3 professores, eles vomitaram tanto depois. Quando descobriram que tinham
todo mundo pra cá. Eles vomitaram tanto, os pobres coitados, eles não aguentaram trabalhar, de tanto que eles vomitaram. Então, a gente olha para a nossa vida e a gente pensa assim, meu Deus, eu passo muita dificuldade. Mas tem muita gente que passa mais dificuldade ainda. E essa senhorinha que serviu a comida para a gente, a casa dela eram 2 cômodos de pau a pique, né? Aquele vem só as talinhas de palmeira de babaçu, né? Coberta de palha de babaçu, toda limpinha, cheia de florzinha, toda arrumadinha a casinha dela, umas cadeirinhas de espaguete, umas coisas de couro no chão, couro de bola espalhado pelo chão da casa. Uma casa tão simples, tinha 2 potes na cozinha, o fogão dela era a lenha lá do lado de fora e as redes penduradas para eles dormirem. E eu nunca vi uma pessoa tão feliz. Ela me abraçava toda hora, porque estava muito feliz que eu tinha me hospedado na casa dela. Ô, professora Adriana, a senhora nem acredito que a senhora vai ficar hospedada aqui, porque todo mundo vai para a cidade, vai para Caracoles, né? Eu vou ficar aqui, porque eu preciso conhecer a comunidade. E fiquei lá, tão generosa, tão feliz, porque não é o que a gente tem que faz a gente feliz, é quem a gente é. Eu posso escolher todo dia acordar zangado, com raiva do mundo, chutando o vento, mas eu posso escolher acordar feliz, agradecendo porque eu abri os olhos, estou vivo. Se você está vivo, você tem uma chance de mudar as coisas. Mas se você morrer, meu filho, aí acabou. Por isso, vamos pensar sobre isso, né? Para que a gente possa ir melhorando a nossa vida, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece final, para a gente poder ir ali para o nosso segundo momento do nosso trabalho, viu? Agradecer a Deus por mais esse encontro, rogar aos Espíritos bondosos e amigos, especialmente os nossos anjos guardiães, que derramem sobre nós o seu amor, como sempre, o seu afeto, a sua luz, para que nós possamos ter uma semana abençoada, possamos ter mais paciência, mais tolerância, mais calma, para que também possamos ter uma vida melhor, porque a vida melhor que a gente busca começa primeiro dentro da gente. Que Jesus ilumine as nossas famílias, os nossos amigos e até os nossos inimigos, e que Ele derrame a sua paz e o seu amor sobre todos nós que estamos aqui conectados ao seu coração. Fica conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Vamos lá no segundo momento.